Veja as principais teorias sobre a causa do rompimento da barragem da Ucrânia. Entendo que embasa os argumentos de quem diz que o colapso de Nova Kakhovka foi causado Rússia, pela Ucrânia ou por causas naturais. O colapso da barragem de Nova Kakhovka, no sul da Ucrânia, é um dos maiores desastres industriais e ecológicos da Europa das últimas décadas. A catástrofe destruiu aldeias inteiras, inundou terras agrícolas, privou dezenas de milhares de pessoas de energia e água potável e causou enormes danos ambientais. Ainda é impossível dizer se a barragem desabou porque foi deliberadamente atingida ou se a ruptura pode ter sido causada por falha estrutural. A represa e a usina hidrelétrica estão sob controle russo e, portanto, inacessíveis a investigadores independentes, o que deixa especialistas de todo o mundo tentando entender o que teria acontecido com base apenas em evidências visuais limitadas. Várias autoridades ocidentais culparam a Rússia pelo desastre, acusando diretamente o Kremlin de atacar a barragem ou dizendo que Moscou é responsável simplesmente porque é o agressor na guerra contra a Ucrânia. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, descreveu a destruição como outra consequência devastadora da invasão russa da Ucrânia, mas acrescentou que a ONU não tem acesso a informações para verificar de forma independente a causa. Um oficial militar da OTAN disse à CNN que, embora demore algum tempo até que eles saibam com certeza quem foi o responsável pela destruição da barragem de Nova Kakhovka na Ucrânia, eles acreditam que a Rússia provavelmente está por trás disso. O funcionário acrescentou que a Rússia tem mais a ganhar com o movimento, que poderia desacelerar uma contraofensiva ucraniana antecipada, se ocorresse naquela parte do país. Vários especialistas em engenharia civil sugeriram que uma explosão dentro da estrutura é a causa mais provável do rompimento da barragem, embora não seja a única explicação possível. Aqui estão as três principais teorias sobre o que causou o colapso, e o que especialistas e autoridades dizem sobre cada uma. Foi a Rússia que fez isso? O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, seu governo e os militares do país foram rápidos em culpar Moscou pelo desastre. Eles disseram que as forças russas explodiram o reservatório por dentro, com Zelensky citando um relatório da inteligência ucraniana no ano passado que afirmava que as tropas de ocupação haviam minerado a represa. Os ucranianos apontam que a instalação está sob controle russo desde o ano passado, tornando mais fácil para as forças russas plantar explosivos. Postagens nas redes sociais indicam que as pessoas na área ouviram explosões na época em que se pensava que a barragem havia sido danificada. O momento do incidente não é insignificante. Embora Moscou e Kiev tenham se acusado anteriormente de conspirar para explodir a barragem da era soviética, esse colapso coincidiu com as forças ucranianas se preparando para a tão esperada contraofensiva de verão. A barragem atravessa o rio Dnipro, uma importante via navegável que se tornou uma linha de frente no conflito e palco de intensos combates nesta parte do sul da Ucrânia. A cidade de Kherson, que fica na margem oeste do rio Dnipro, foi reconquistada pelos militares ucranianos em novembro, após 8 meses de ocupação russa. Mas grande parte da margem leste do rio ao sul da barragem de Nova Kakhovka permanece sob controle russo. As forças da Ucrânia têm levado cada vez mais a batalha para as linhas de frente entrincheiradas da Rússia no sul e no leste, e Kiev acusou a Rússia de explodir a barragem em pânico. Mikhailo Podolyak, assessor sênior de Zelensky, disse que o objetivo dos terroristas é óbvio: criar obstáculos para as ações ofensivas das forças armadas ucranianas. Isso confirma mais uma vez que o Kremlin não está pensando estrategicamente, mas sim em vantagens de curto prazo. Mas as consequências já são catastróficas, disse ele à CNN. Os danos também afetam a área ao norte do reservatório, onde os níveis de água estão caindo. O colapso deixou 94% dos sistemas de irrigação em Kherson, 74% em Zaporizhia e 30% nas regiões de Dnipro sem abastecimento de água, segundo o Ministério da Agricultura ucraniano. A usina nuclear de Zaporizhia, a maior da Europa, também fica acima da barragem destruída. O reservatório fornece água de resfriamento para a usina e é crucial para sua segurança. O local está sob controle russo, o que tem sido uma grande fonte de ansiedade para os ucranianos, ainda assustados com o desastre nuclear de Chernobyl em 1986. Poderia ter sido um ataque de míssil feito pela Ucrânia. A Rússia negou qualquer envolvimento no desastre e, por sua vez, acusou a Ucrânia de destruir a barragem, sem apresentar provas. O porta-voz do Kremlin,
Dmitry Peskov afirmou que o ataque foi planejado e executado por ordem recebida de Kiev, do regime de Kiev, para privar a Crimeia de água e desviar a atenção do campo de batalha. A Ucrânia negou as acusações. O reservatório fornece água para grande parte do sul da Ucrânia, o que inclui a península da Crimeia, anexada ilegalmente pela Rússia em 2014. A Crimeia tem enfrentado problemas de falta de água desde que a Ucrânia cortou seu abastecimento logo após a anexação. As forças russas tomaram controle do canal da Crimeia do Norte, alimentado pelo reservatório de Kakhovka, e começaram a restaurar o abastecimento de água nos primeiros dias de sua invasão em 2022. Embora a inundação provavelmente afete qualquer contraofensiva da Ucrânia, também está afetando as forças russas. Algumas das áreas mais atingidas pelo desastre estão sob o controle da Rússia e já serviram como base para as forças armadas do Moscou. Há também sugestões de que o colapso da barragem surpreendeu pelo menos algumas forças russas. Um oficial das Forças Armadas da Ucrânia disse à CNN que seus homens testemunharam soldados russos sendo arrastados pelas águas da enchente fugindo da margem leste do rio Dnipro. O capitão Andrei Pedlizny disse à CNN, em entrevista por telefone, que quando a barragem estourou nas primeiras horas da manhã de terça-feira, 6, ninguém do lado russo conseguiu escapar. Todos os regimentos que os russos tinham daquele lado foram inundados. A CNN não pôde verificar essa informação de forma independente. A Rússia acusou a Ucrânia de lançar ataques de artilharia em massa contra a barragem, mas alguns especialistas questionam se seria possível causar uma destruição nessa escala do lado de fora. Vários especialistas disseram que uma explosão interna era uma explicação mais provável. O bombardeio da Ucrânia é altamente improvável, pois seria necessário colocar explosivos maciços perto das fundações, disse Chizbini, professor visitante da Universidade de Exeter e presidente da Tidal Engineering and Environmental Services, a Science Media Center. Kragoff, diretor técnico e líder da equipe de barragens e reservatórios da HR Wallingford, uma consultoria de engenharia civil e hidráulica ambiental, disse que infligir danos suficientes à barragem exigiria um ataque muito preciso. Na Segunda Guerra Mundial, houve os ataques dos Dambusters, da Força Aérea Real, às barragens alemãs e eles tiveram que gastar muito tempo planejando exatamente onde colocar explosivos na barragem para causar danos suficientes para fazê-la explodir, disse ele à CNN. Não foi uma coisa simples. Você tinha que colocar os explosivos bem no lado de baixo da represa em uma profundidade considerável. Se fosse apenas o topo da barragem, ela provavelmente ainda sobreviveria. Perderia um pouco de água, mas sobreviveria, disse Goff. Falha estrutural? A barragem de Nova Kakhovka, o maior reservatório da Ucrânia em termos de volume, é também a mais distante de uma cascata de 6 barragens da era soviética no rio Dnipro. O fato de a instalação estar em operação há muitas décadas gerou especulações sobre uma possível falha técnica. A seção da barragem que estamos vendo é uma barragem de gravidade de concreto, com 35 metros de altura e 85 metros de comprimento. Este é um tipo de barragem muito comum em todo o mundo. Eles foram construídos por centenas de anos e, se foram bem projetados e construídos e mantidos adequadamente, a chance de falha é muito baixa. Seria extremamente incomum que esse tipo de barragem falhasse sem aviso, disse Goff. No entanto, não está claro o quão bem a barragem foi mantida sob a ocupação russa. A área em seu entorno tem sido uma das regiões mais contestadas desde que a Rússia lançou sua invasão em grande escala da Ucrânia em fevereiro de 2022 e a barragem sofreu alguns danos anteriores. Áreas da parte norte da barragem e algumas comportas também foram afetadas por uma explosão em novembro, quando os militares russos se retiraram da margem oeste do rio Dnipro e a cidade Kherson foi reconquistada pelas tropas ucranianas. Uma análise da CNN de imagens de satélite da Maxar mostra que a estrada acima da barragem foi danificada poucos dias antes do colapso estrutural. As imagens de satélite mostram que a ponte estava intacta em 28 de maio, mas, em 5 de junho, uma parte da mesma ponte estava faltando. A análise de imagens de satélite de baixa resolução sugere que a perda teria ocorrido entre 1º e 2 de junho. Enquanto isso, os dados mostram que os níveis de água no reservatório atrás da barragem atingiram níveis recordes no mês passado, segundo o Serviço de Informações Hidroenergy. As imagens que vi mostram 2 brechas, de cada lado de uma estrutura. Se a ruptura fosse causada por excesso de nível de água montante, haveria apenas uma. Assim,
As causas naturais são altamente improváveis, disse Bini. O projeto da barragem leva em consideração esses níveis de água muito altos, mesmo inundações extremas, do tipo bíblico, e há vertedouros para permitir que a água transborde. Então, novamente, a barragem não deve falhar apenas por causa dos altos níveis de água, acrescentou Golf. A Norsar, uma fundação norueguesa independente para a detecção de terremotos e explosões nucleares, identificou uma explosão na barragem na época dos primeiros relatos de seu colapso em 6 de junho, disse a Seoane Lik à CNN. Vimos a notícia de que a barragem estourou, disse ela em entrevista por telefone. E então pensei, vamos examinar os dados e ver se foi uma explosão ou apenas um rebaixamento incremental da barragem que a fez estourar. E então vimos nos dados que houve uma explosão perto da barragem ou na barragem. Postagens nas redes sociais indicam que as pessoas na área ouviram o som das explosões por volta das 2h18 às 2h20, horário local. Um vídeo da cena, geolocalizado pela CNN, mostra uma pequena explosão na barragem, que parece já rompida, supostamente às 2h46, de magnitude próxima a 2, significativa, mas não grande, de acordo com o Lik. Permanecia incerto se o evento detectado pela Norsar foi o mesmo que causou o colapso da barragem. No entanto, Lik disse que estava claro que a explosão identificada foi um evento causado pelo homem e não um terremoto. Os especialistas também estão considerando se uma falha dentro da usina poderia ter causado o colapso. Golf citou a explosão de 2009 na estação Sayano-Shuzenskaya, a maior usina hidrelétrica da Rússia. Nesse caso específico, houve um problema com uma das turbinas. Ela vibrou e eventualmente a turbina explodiu. E isso matou pessoas dentro da casa de força, mas não afetou a barragem naquele caso, por causa da forma como a barragem foi construída, disse ele. É possível que se a usina hidrelétrica estivesse em um ponto crítico dentro da barragem e algo de ruim acontecesse naquela casa de força que possivelmente poderia ter causado uma explosão dentro da barragem que danificaria a barragem, disse Golf. Ele acrescentou, no entanto, que seria extremamente improvável que tal acidente acontecesse sem aviso prévio. Você saberia como operar a barragem com segurança e saberia que as turbinas não deveriam estar vibrando tanto. Então, se ela estivesse sendo cuidada adequadamente, provavelmente poderíamos descartar essa hipótese, disse ele. Mas, como a usina estava sob controle russo há mais de um ano, ninguém pode ter certeza do que acontecia lá dentro durante esse tempo, e está longe de ser certo se aqueles que operavam sabiam o que estavam fazendo. Vasco Kotovil, Alegra Gorin, Sebastian Shukla, São Kiley, Natasha Bertrand, Alex Marquardt, Jim Silt e Jennifer Ansler contribuíram.